O Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 1, versos 26 em diante. Primeiramente quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, o privilégio de estar ministrando a palavra dele. Agradecer a minha esposa, minha intercessora Dani, o Azaf, meu filho, aos pastores que têm nos discipulado e dado todo o suporte necessário para minha casa, para minha família, e para cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Que Deus venha abençoar vocês e que nós venhamos sair daqui amando mais Jesus nessa noite, amém? Porque Ele é maravilhoso para com as nossas vidas. E esses últimos meses nós estamos falando sobre Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E hoje nós temos a oportunidade, nós temos o privilégio de aprender mais um pouquinho com Ele. Em Lucas, no capítulo de número 1, no verso 26, vai dizer assim: então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste de grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Irmãos, eu estive meditando um pouco sobre Jesus nesses últimos dias, E Lucas ele faz um detalhamento interessante no início desse capítulo, porque ele escreve esse evangelho para Teófilo. Ele escreve para detalhar para Teófilo os últimos acontecimentos, e ele é minucioso para não perder nenhum detalhe de tudo que estava acontecendo, para que Teófilo, pudesse acreditar em todo aquele comentário que estava acontecendo naquela região. E ele começa a citar, ele começa falando de Zacarias, quando o anjo Gabriel também vai até aonde Zacarias estava ministrando no templo, e faz uma promessa para Zacarias: Deus ouviu a sua oração. E Zacarias: é mesmo? E ele fala: Isabel, ela vai gerar. E Zacarias fica assustado de uma tal forma que ele não acredita. Ele duvida: mas como? A minha esposa já é avançada de idade, eu também. Mas nós sabemos que nada é impossível para Deus. Se você tem dobrado o seu joelho, se você tem colocado algo diante do trono da graça, se você tem buscado a presença do Senhor e declarado os seus anseios, os seus desejos para Ele, na hora oportuna Ele virá. Na hora que você menos esperar, Ele vai vir e vai começar o quê?
a cumprir o anseio, o desejo do seu coração. Mas para que isso aconteça, nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Porque quando nós alinharmos o nosso coração com o coração dele, nós não vamos viver mais somente os nossos sonhos, mas os nossos sonhos e os nossos projetos, alinhados com os sonhos e os projetos de Deus, serão o melhor para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos sonhos, para os nossos projetos, porque ele sabe o que é melhor para nós. Mas quando eu olho para essa saudação que o anjo Gabriel deu para Maria, eu falo, uau! Maria estava num dia comum, como um outro qualquer. E Gabriel chega e fala, se alegre, Maria. Se alegre, Maria. Ei! Como está o seu coração nessa noite? Se alegre, mulher. Se alegre, homem. Como que está o seu coração nessa noite? Ele está falando para você se alegrar, sabe por quê? Porque ele vai vir na sua direção nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas hoje ele está falando, alegre o teu coração, porque eu tenho algo para revelar a você nessa noite. E ele não para por aí. Alegre o teu coração, agraciada. Alegre o teu coração, mulher que tem um favor tremendo sobre a sua vida. Sabe, irmãos, só o fato de você estar aqui nessa noite, você já tem um favor tão grande da parte de Deus sendo derramada por você, que se você entendesse e conseguisse visualizar a atmosfera no qual você está inserido, você começava já a glorificar, a agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade e o favor imerecido que Ele tem derramado sobre você nessa noite. Eu quero falar um pouco sobre promessa, porque foi isso que aconteceu. Porque em Isaías, ele vai falar isso, vai falar da promessa. Isaías 9:6 vai falar o quê? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o nome dele será o quê? Deus forte, Conselheiro, Príncipe da paz, Pai da eternidade. Sabe, irmãos, os atributos dele geram em nós a esperança de se fortalecer nele. E a resposta da Maria foi absurda, irmãos, porque ela entendeu a promessa. Ela só não entendeu, mas ela falou assim, ela começou a questionar, falou assim, mas peraí, eu vou ter um filho, e esse filho será o filho do Altíssimo, mas como que isso vai acontecer? Eu nunca me relacionei com nenhum homem. E Gabriel fala assim, não, vai ser gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai te envolver de uma tal maneira em que você vai ser gerada. Mas não temas, não tenha medos, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para te proteger, para cuidar de você. Irmão, quem tem promessa aqui? Irmãos, às vezes nós recebemos promessas, mas essas promessas ela caem no esquecimento sabe? Promessas às vezes ela cai no esquecimento, no qual nós não lembramos mais daquilo que Deus nos prometeu. E Deus está falando para mim e para você nessa noite,
começar a refletir um minutinho, porque haverá promessas que foi lá do começo da sua trajetória, lá no começo da sua história, que vai começar a se cumprir a partir de agora. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? Nós sabemos que nós temos promessa, e nós sabemos o que precisamos fazer, mas nós não fazemos. Por quê? Para a promessa se cumprir nas nossas vidas, nós vamos ter que o quê? Caminhar na promessa. O que Pedro fez? Pedro caminhou mediante uma palavra, a palavra de Deus. Ele estava pescando a noite inteira e não pegou nada. Aí Jesus chega e fala assim: ô Pedro, joga do outro lado. Pedro, experiente na pesca, fala assim: Deus, mas, ô Jesus, eu pesquei a noite inteira, mas mediante a sua palavra. Ele pega aí, obedece. Então, para que eu e você comecemos a viver as promessas de Deus para as nossas vidas, nós precisaremos o quê? Obedecer. E Maria, ela foi o quê? E falou assim: ok, que aconteça mediante a sua palavra. E mediante a palavra do Senhor, ela começou a gerar uma promessa. Ela começou a gerar o Filho do Altíssimo. Ela começou a gerar Jesus. Irmãos, o que você tem gerado? Você tem gerado Jesus na vida das pessoas? Quando as pessoas têm um momento com você, elas saem desse momento melhor ou pior? Como que tem sido? Porque quando nós estamos gerando Jesus na vida das pessoas, quando elas estão próximos de nós, elas saem amando mais Jesus ainda, elas saem sendo influenciada por aquilo que nós temos. Mas se eu não estiver gerando Jesus, eu não vou conseguir transmitir nada para essas pessoas, porque aquele que não tem nada para oferecer não vai conseguir gerar nada em ninguém. Eu só vou poder dar aquilo que eu tenho. Então, se você tem Jesus, pode ter certeza, a cada pessoa que passar pela sua vida, ela vai começar a entender: eu quero aquilo que o Judásio tem. Eu quero viver aquilo que a Elaine está vivendo. Sabe por quê, irmãos? Não sei se foi assim com você, mas quando eu conheci Jesus, eu fiquei apaixonado por Ele, porque Ele abriu caminhos na minha vida que eu menos imaginava. Ele gerou sonhos em mim que outrora eu não imaginaria viver. Sonhos de ter uma família, de ter uma profissão, um bom emprego. Então Jesus, Ele faz isso quando Ele entra nas nossas vidas. Ele faz com que nós venhamos o quê? Começar a mudar os nossos hábitos. Então, para nós vivermos a promessa de Deus, nós vamos precisar o quê? Mudar algumas rotas. E nessas rotas, às vezes vai doer. Por quê? Nós vamos ter que tirar algumas amizades da nossa vida. Nós vamos ter que abrir mão de algumas situações para viver a promessa de Deus. Então, comece a gerar a promessa de Deus na sua vida. Peça para Ele: Deus, alinhe o meu coração ao seu coração, para que eu possa viver a tua
promessa. Então, primeiro, nós precisamos gerar a promessa de Deus em nós. E quando nós geramos a promessa de Deus em nós, ela começa a ganhar vida. Segundo, capítulo de número 4 de Lucas. Além de nós recebermos uma promessa, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos uma promessa. E a partir daí, Maurício, não acabou. Quando nós aceitamos Jesus, é o ponto de partida. Aí nós começamos a viver uma missão. E a missão de Jesus começou após o batismo. Após ele ser batizado, ele está vindo em direção a João. João avista ele e fala: é ele, aquele a qual eu não sou digno de desatar as sandálias. É ele. E quando Jesus chega para João: João, você vai me batizar? Ele fala assim: não, é necessário que se cumpra a palavra. Irmãos, eu sou fascinado pela vida de Jesus. E essa fascinação é porque eu sei de onde Ele me tirou. E quando nós sabemos de onde Ele nos tirou, e vemos o caminho que eu estava traçando, irmão, não tem como olhar para trás e retroceder. E quando Jesus ele é batizado, o céu se abre. Uma imagem como de uma pomba, né? Desce. E uma voz soa: este é meu filho amado em quem me compraz. Mas aí o Espírito, irmão, pega Jesus e leva para o deserto, para ele ser tentado. E ele passa por aquela tentação durante 40 dias e 40 noites e tem fome. Eu quero que você entenda uma coisa: o inimigo vai tentar de diversas maneiras fazer com que você não viva a missão que Deus tem para a sua vida. Todos nós temos uma missão a cumprir aqui. E essa missão é o que? É gerar Jesus na vida das outras pessoas. Mas o inimigo vai tentar de diversas maneiras impedir que você cresça nessa missão. Porque ele sabe que se você crescer nessa missão, o estrago que você vai fazer para o inferno. E da mesma maneira que o diabo, ele chega para Jesus e fala assim: ó, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sempre gerando o quê? Dúvida. Cuidado com as dúvidas que vêm na sua cabeça da sua verdadeira identidade. Acredite no que a Bíblia diz acerca de você. Se a Bíblia diz que você é filho, é porque você é filho. Se a Bíblia diz que você vai alcançar, é porque você vai alcançar. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. E você tem o que a Bíblia diz que você tem. O inimigo ele vai tentar nos confundir, vai tentar fazer com que nós venhamos o quê? Parar. Mas eu e você, nós temos uma missão, irmão. E o diabo fala: o quê? Transforma. E Jesus fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca
de Deus. Depois ele leva Jesus para um alto monte e começa a mostrar todos os reinos dessa terra, toda a glória, e fala: ó, isso tudo é meu, viu? Entregaram para mim isso tudo aí. Se você prostrado me adorar, tudo isso aí, ó, é teu. Deus fala assim: só adorarás a um. Sabe, irmão, o diabo, ele vai querer o quê? Mostrar para nós o que está escrito. Vou pegar minha colinha aqui. Em 1 João 2, 16, 17. Vai querer mostrar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência da carne é o quê? Ele vai querer suprir de alguma maneira as nossas necessidades, para que eu e você tire o foco da missão que Deus tem para nós. E muitas vezes nós chegamos arrebentados na igreja e começa a melhorar um pouquinho. O que nós fazemos? Mas depois ele vai querer mostrar para nós a concupiscência do quê? Dos olhos, que é o quê? O glamour, o crescimento. Agora eu estou bem. Nem uma certa feita, trabalhei bastante, os celeiros estão fartos, agora eu vou ficar tranquilo. Louco, hoje mesmo pedirão a sua alma: o que tens preparado? E a soberba da vida, irmão? Sabe, o inimigo, ele vai tentar de diversas formas fazer com que nós tiramos o foco dele e não entendamos a missão para a qual nós fomos chamados para realizar. Mas Jesus, ele pega e fala assim: ó, sai para lá, Satanás, porque eu sei quem eu sou. Eu sou um filho querido, amado do Pai. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei: que você é um filho querido, amado do Pai, que você tem uma promessa e que você também tem uma missão. Não abandone a missão que Deus te deu. Não abandone os talentos que Deus te deu. Não abandone os dons que Deus te deu por nada nessa vida. Caminhe na palavra, caminhe na promessa. Mas temos uma promessa, temos uma missão, mas precisamos cumprir o propósito. E Jesus, na missão dele, ele, a partir da tentação, ele começa a discipular. E ele discipula 12. Se enforca. Mas quando chega no capítulo de número 22 de Lucas, ele está no momento crucial do seu propósito. Ele está no jardim, onde costumeiramente ele ia orar. E mais uma vez, ele convoca Pedro, Tiago, João, e vão orar. E fala assim: ó, fica vocês aqui, que eu vou um pouquinho mais ali na frente.
e começa a orar. E é uma das orações mais difíceis. Por quê? Porque ele começa a sentir o peso do meu, do seu, do nosso pecado naquela oração. Porque a hora dele estava chegando. O momento da crucificação já estava próximo. Ele começa a falar com o Pai. E ele fala: Pai, vai ser difícil. Pai, é necessário, parafraseando, Pai, será que eu vou ter que... Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O sangue começa a se tornar em água, por causa da angústia que ele estava sentindo naquele momento. As veias sudoríparas começam a se dilacerar naquele momento. E alguns especialistas dizem que o que Jesus passou ali é só uma pessoa que viveu uma decepção profunda de morte na alma para suportar aquilo ali. Mas quando ele declara, tem uma vírgula: mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Nos momentos de pressão da nossa vida, nos momentos de decisões das nossas vidas, nós temos que deixarmos de ser almáticos e sermos o quê? Mais racionais. E falar assim: Deus, até aqui eu suportei, mas a partir daqui, dessa vírgula aqui, não é mais a minha vontade. Já saiu fora do meu controle essa situação. Então a partir de agora, Deus, assuma o controle. Nós temos que tomar essas decisões nas nossas vidas, irmãos. Talvez nós estamos em cima do muro ainda. Sabemos que temos uma promessa, sabemos que temos uma missão e um propósito a cumprir, mas nós ficamos em cima do muro, paralisado, porque é isso que o inimigo quer fazer conosco, quer nos paralisar, para que nós não avançamos, porque se nós avançarmos, o reino vai avançar também. E esse é o maior objetivo do Evangelho: anunciar as boas notícias, manifestar a glória de Deus aqui na terra, e que aqui na terra seja como no céu. E nós estamos desfrutando muito pouco de tudo que Deus tem para nós. Sabe por quê? Por falta de posicionamento. Então nessa noite eu quero que você se coloque de pé, porque essa é uma noite especial para a minha vida e para a sua vida. Essa é uma noite de posicionamento, onde nós vamos se posicionar em Deus, para vivermos um novo tempo. Você está comigo nessa noite? Eu sinto Deus aqui neste lugar. Enquanto o louvor vai cantar essa música, nós vamos deixar o Espírito Santo mover neste lugar. Os profetas dessa casa, dá lugar.